Olá! Você sabia que existem momentos diferenciados, momentos adequados e mais adequados para seu filho aprender e desenvolver? Você sabia que esses momentos estão localizados quando eles ainda são bem pequenos? E que a maneira como você, mãe, lida com a sua criança, estimula, convive com ela no dia a dia dentro de casa, pode estimular, favorecer o desenvolvimento das suas habilidades, ou o contrário, por falta de estímulos adequados, em determinados momentos da vida da sua criança, você pode não estimular o suficiente algumas habilidades que são extremamente necessárias para o processo de aprendizagem? Eu estou falando de momentos que nós chamamos de momentos sensíveis. As janelas de oportunidade. Janelas de oportunidade. O que viriam a ser janelas de oportunidade? Janelas, o que te remete a essa expressão? Seria abrir algo que se abre? Para arejar, para ver longe, para melhor organização? E a oportunidade? São momentos interessantes, são melhores momentos para se fazer algo. Isso mesmo, existe para a sua criança, no desenvolvimento da sua criança, momentos mais sensíveis, momentos de otimização para desenvolvimento das suas habilidades cognitivas, habilidades de atenção, de memória, habilidades de planejamento, habilidades de autocontrole, várias, inúmeras habilidades que sua criança desenvolve durante toda a vida. Mas existe um momento que nós chamamos de momentos sensíveis, que acontece até por volta dos 7 anos de idade, principalmente, em que há abertura, há uma sensibilidade maior para o cérebro da criança, para que ela aprenda e desenvolva essas habilidades. E eu vou falar com vocês agora um pouco sobre esses momentos e como você, mãe, pode aproveitar esses momentos para tornar a sua criança com habilidades, para desenvolver na sua criança as habilidades que elas necessitam de maneira otimizada, garantindo o máximo de seu potencial. Claro, a criança desenvolve, o ser humano desenvolve habilidades durante toda a vida. Mas aquilo que não é desenvolvido dentro desse período de maior sensibilidade é mais difícil, leva mais tempo e mais esforço. Se você pode favorecer a sua criança, desenvolvendo e atentamente a esses momentos mais sensíveis, aproveite essa oportunidade. Para compreendermos melhor como funciona o cérebro da sua criança, vamos comparar aqui com o aparelho de smartphone. Quando alguém vai numa loja e compra um aparelho celular, um smartphone, todos vêm com a mesma configuração, todos vêm iguais, com todas as programações ali, com todos os... Como é que chama app? Os apps. Mas o apps é... Os aplicativo. Nossa palavra sempre me soa. Vem com todos os aplicativos iguais, a mesma estrutura. À medida que a pessoa utiliza o seu smartphone e vai acrescentando ali aplicativos novos de seu interesse, vai acrescentando ali jogos, vai acrescentando configurações de acordo com a sua necessidade, à medida em que ela vai pesquisando algo na internet e novos assuntos vão sendo colocados ali de acordo com a sua necessidade, em pouco tempo, se compararmos 2, 3 aparelhos comprados no mesmo dia, já teremos 3 aparelhos, 2 aparelhos totalmente distintos, com funções distintas, com ícones em destaque de formas distintas, porque vai de interesse, de acordo com o interesse do proprietário do aparelho e o quanto ele usa aquele aparelho em suas funções, de acordo com as suas funções. Então isso vai fazendo uma diferenciação. Quanto mais alguém utiliza determinados aplicativos, busca determinadas informações, mais particularizado vai ficando esse aparelho, mais personalizado ele vai ficando.
Nosso cérebro, o cérebro da sua criança, como esse aparelho, também é assim. Quando a criança nasce, ela vem com as suas configurações mentais, com as suas habilidades ali instaladas, e elas precisam desenvolver. Quanto mais estimuladas, utilizadas, quanto mais experiências elas têm para desenvolver as habilidades de atenção, de memória, de linguagem, ela vai incorporando e vai modificando a estrutura do seu cérebro. Quando a criança, até os 7 anos de idade, a formação de sinapses que ela tem é o dobro da capacidade do adulto. Isso cria uma possibilidade e as janelas de oportunidade, esses momentos sensíveis, onde o estímulo às atividades, onde os estímulos para o desenvolvimento das habilidades vão fazer uma diferença muito grande, porque as janelas estão abertas, as possibilidades são maiores e a capacidade cognitiva, por causa da quantidade de sinapses, capacidade de produção de sinapses nesse período, favorece e muito o desenvolvimento dessas habilidades. E a criança vai garantir uma vida adulta ou habilidades na fase adulta muito mais desenvolvidas, com muito mais facilidade, mesmo que ela possa desenvolver essas habilidades durante toda a vida. O esforço vai ser maior, o tempo necessário é muito maior e a qualidade que se atinge não é tão grande. Nós temos um exemplo aí na aprendizagem de línguas. É muito mais fácil para uma criança aprender línguas por causa da estrutura cerebral que ela tem quando criança, porque ela assimila melhor a fonética das línguas, a estrutura da língua. Passado esse momento, na vida adulta, se aprende outra língua, mas a dificuldade em expressar, em falar outra língua é muito maior, porque a nossa capacidade, já quando adultos, para compreender foneticamente os sons das outras línguas é mais restrito. Então não se aprende com a mesma qualidade quando se é mais jovem. Esse é apenas um exemplo de como é diferente, como é oportuno aproveitar ao máximo esse período das janelas de oportunidade, esses períodos sensíveis para o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Trazendo ainda esse exemplo da linguagem, quando uma criança é negligenciada no seu desenvolvimento, quando criança, ou pouco estimulada, conversa um pouco com ela, ela fica muito sozinha, muito calada, ouve-se pouca referência com ela, ela vai ter problemas no desenvolvimento dessa linguagem. Tanto que crianças que não desenvolvem bem a linguagem até por volta dos 10 anos, dificilmente vai falar depois dessa idade. É muito mais difícil. O que é possível desenvolver quando mais jovem tem que ser aproveitado, tem que ser desenvolvido, tem que ser estimulado. A fala não desenvolvida até a idade certa, não sendo estimulada até a idade certa, com certeza vai gerar uma linguagem deficiente quando na vida adulta. A ciência hoje, apesar de todo o avanço, não tem determinado uma idade final para o desenvolvimento cognitivo. Hoje, reavaliando a partir de novas experiências da configuração atual hoje das famílias, acredita-se que o desenvolvimento cognitivo chega até os 30 anos. Isso devido ao tempo gasto mais em casa, ao tempo em que o adolescente e o jovem ainda estão dentro de casa, porque ainda o tempo maior de estudo que eles levam. Eles vivem com os pais por um período muito maior, começam a trabalhar mais tarde. E até mesmo pela forma como os pais hoje lidam com a educação dos seus filhos, em que o desenvolvimento da autonomia é menor, em que se coloca a criança como centro das atenções, deixando com que ela tenha dificuldade de sair um pouco mais desse egocentrismo, de dividir, de trabalhar com ela a empatia. Então, toda essa configuração atual modifica, atrasa até o desenvolvimento cognitivo. Mas também há um espaço de estímulo muito grande possível. Aos 16 anos, nós temos a última janela, a última fase. E essa fase sensível não é um período que acontece de maneira rápida, de uma hora para outra. É um processo, é um período longo em que se aproveita ao máximo as aberturas e as configurações sinápticas do cérebro para que ele seja estimulado e seja desenvolvido de maneira mais fácil.
Com tudo isso, é preciso ter bem claro que a base para o desenvolvimento cognitivo está principalmente na infância. E desenvolvê-la na infância é uma garantia de uma estrutura melhor, mais organizada, mais planejada, de uma estrutura mental mais fortalecida. Mas algumas questões precisamos atentar. Os estímulos, por exemplo, eles devem ser principalmente de qualidade. Não é a quantidade. Um excesso de estímulos pode trazer processos negativos em vez de positivos. Uma criança que é extremamente cobrada, uma criança que é estimulada além da sua capacidade, pode gerar aí um cansaço, um estresse neurológico, um estresse emocional que vai prejudicar esse desenvolvimento em vez de favorecê-lo. É preciso que esse estímulo aconteça de maneira qualitativa, respeitando a maturidade da criança e, ao mesmo tempo, percebendo as possibilidades que ela tem de desenvolver. Existe um teórico chamado Vygotsky e ele diz o seguinte, que a criança tem no seu desenvolvimento um período, uma zona que nós chamamos zona de desenvolvimento proximal. O que é isso? A criança, a partir da sua maturidade, ela consegue desenvolver algumas habilidades, mas com a ajuda de outra pessoa ou com o estímulo adequado, aquilo que ela não consegue fazer sozinha, ela consegue fazer com a ajuda de outro. Esse espaço que ela faz com a ajuda de outro, que ela consegue fazer com a ajuda do outro, é essa zona de desenvolvimento proximal. É nesse espaço que esse estímulo deve funcionar. É através, pensando nessa possibilidade. Então, a criança, à medida que ela vai desenvolvendo a sua possibilidade, por exemplo, de atenção, ela tem, de acordo com a idade, um tempo atencional. Ela vai amadurecendo e tem capacidade de tempo de atenção que vai aumentando. Se o estímulo é adequado no desenvolvimento da atenção, se ele busca esse espaço que a criança, aquilo que a criança já consegue fazer, e você dá um passinho para frente em que ela consegue fazer com a sua ajuda, esse espaço gera um estímulo e um maior desenvolvimento. Não é fazer além do que ela dá conta. Não é trazer para ela uma informação ou um conhecimento que ela não consegue assimilar, que ela não está preparada para assimilar. Não é pegar uma criança de 3 anos e querer alfabetizá-la. Não é isso. Mas são aquelas pequenas situações em que ela é capaz de, por exemplo, a criança de 3 anos, com a ajuda da mãe, perceber as rimas que acontecem dentro de uma música, de um poema. São esses estímulos, dentro dessa zona proximal, que a criança consegue com apoio, que você vai incentivando, que você vai apoiando, que você vai estimulando. Pouco estímulo gera poucas conexões, gera menos sinapses, gera menos estrutura cerebral e menor capacidade, gerando aí um cérebro mais lento, que precisa de mais esforço para lidar com a atenção, com a memória, com a linguagem. É preciso estimular a longo prazo. Esse período da criança, desde que ela nasce, a partir dos 2 anos principalmente até os 7, esse estímulo precisa ser favorecido, porque é neste momento que a sua criança tem possibilidade de um desenvolvimento mais potencial. E de acordo com a maturidade neuronal, de acordo com a capacidade, você vai investindo nesses estímulos. Lembrando que para essa estimulação é preciso todo um ambiente adequado. Um ambiente em que considera a boa alimentação para a criança, que considera momentos e horários de sono adequados, tempo de sono adequado. Isso faz diferença. Ambientes de bons relacionamentos, onde se protege a criança através de elogios, de valorizá-la como ela é e daquilo que ela consegue fazer. Esse ambiente, essa estrutura é fundamental. Cada dia é uma oportunidade de desenvolvimento. A cada dia, novas janelas se abrem, mais estímulos são possíveis e mais desenvolvimento e de melhor qualidade você possibilita. É isso, janelas de oportunidade, momentos sensíveis. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de dar o seu like,
Compartilhe se você acha que pode ser interessante para alguém. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber novas notificações de novos conteúdos.